Boas palavras para um bom dia. Hoje nós vamos falar da perspectiva muçulmana sobre Jesus. Muito poucos cristãos sabem que Jesus é aceito pelo islamismo, pelos islâmicos, como um grande profeta, né? Aliás, para os islâmicos, 3 grandes profetas foram Moisés, Jesus e Mohamed, né? Ou seja, o islamismo se insere dentro de uma tradição judaico-cristã. Mas assim, dizem, né, algumas lendas contam que Mohamed teria sido influenciado, inclusive, por um discípulo de Arius. Arius era um antigo cristão, né, que não aceitava a divindade de Jesus e que depois foi condenado, expulso durante o concílio de Nicéia, lá pelo ano 320 e poucos, né? Então, mas só que seus discípulos se espalharam pelo resto da Europa, se espalharam pelo Oriente Médio, e parece que Mohamed pode ter tido contato com um monge ariano, né? Então, uma coisa muito importante para os muçulmanos, assim como para os judeus, é a unicidade de Deus, né? A ideia da trindade é vista como uma ideia politeísta. Então, só que olha, esse livro aqui é uma coisa tão bonita, chamada O Jesus Muçulmano, chama-se esse livro. Tarif Khalidi, que é um organizador. Ele foi pensar provérbios e histórias da literatura islâmica, falando sobre Jesus. E ele diz o seguinte na introdução: aqui está um Jesus, por um lado, privado de cristologia, né? Jesus não é o Cristo, não é o enviado, o Filho de Deus, mas por outro lado, dotado de atributos que o tornam meta-histórico e até, por assim dizer, meta-religioso. Em seu habitat muçulmano, ele se torna objeto de intensa devoção, reverência e amor, né? Traz o selo da profecia, mas à medida que avança para dentro da tradição islâmica, deixa de ser um argumento e torna-se uma voz moral viva e vital, exigindo ser ouvida por todos os que buscam uma unidade de fé e testemunho. Quer dizer, o que acontece? Jesus é um modelo de moralidade, mas revela suas fraquezas humanas porque ele não é Deus, né? Então, vou citar aqui alguns trechos que ele coloca que são interessantes, porque alguns são bem próximos do Evangelho, outros são muito diferentes do que a gente lê nos evangelhos cristãos. Outra coisa, para os islâmicos, Jesus não foi crucificado, ele ascendeu aos céus, mas ele era filho de Maria e Maria era virgem, tanto que no Alcorão tem um capítulo inteiro dedicado a Maria. Isso tudo segundo o islamismo, né? Vejam, Jesus encontrou João e disse-lhe: adverte-me, João Batista, né? E ele disse: evita sentir raiva. Ele disse: eu não posso fazer isso. Ele disse: não possuas qualquer riqueza. Ele disse: quanto a isso é possível, né? Então esse diálogo enfatiza as fraquezas humanas de Jesus. Ele é incapaz de conter a sua raiva, embora se disponha a não possuir qualquer riqueza. Olha só, outra coisa, mas Jesus aparece na integridade de todos os, entre aspas, milagres que ele faz, aparece entre os muçulmanos também. Olha só, perguntaram a Jesus: como podeis andar sobre a água? Ele respondeu: pela certeza da fé. Disseram-lhe: também nós temos certa fé. Jesus perguntou: acreditais que pedras, lama e ouro são iguais em vossa visão? Não, responderam. Ele disse, ou eu penso que disse, são todos a mesma coisa em minha visão. Então, digamos assim, a manipulação que Jesus tinha sobre a matéria, porque ele considerava tudo uma coisa só, né? Não importava se fosse pedras, lama e ouro, talvez visse o íntimo da matéria atômica, sei lá. Agora vamos ver uma que é semelhante ao Evangelho. Disse Jesus a seus discípulos: o sinal que usareis para reconhecer-vos uns aos outros como meus seguidores é vosso afeto uns para com os outros. E Jesus disse a seu discípulo Yashu: quanto ao Senhor, deves amá-lo com todo o coração. Depois, deves amar teu próximo como a ti mesmo. Pediram a Jesus: mostrai-me Espírito de Deus. Olha, Jesus é chamado como Espírito de Deus. Que diferença existe entre esses dois amores, para que possamos preparar-nos para eles com as vistas claras? Jesus respondeu: vós amais um amigo por vós mesmos, e amais vossa alma por vosso Senhor. Se cuidardes bem de vosso amigo, estáis fazendo isso por vós mesmos, mas se entregardes vossa alma, estáis fazendo muito por vosso Senhor.
Então vejam que fala do amor ao próximo, amor a Deus, assim como Jesus disse, mas já acrescenta alguma interpretação diferenciada. Olha só esse trecho, acho tão poético. Se desejardes, podeis repetir que o possuidor do Verbo e o Espírito de Deus, Jesus, filho de Maria, dizia: a fome é meu tempero, o medo é minha veste, a lã é minha roupa, a luz do amanhecer é meu calor no inverno. A lua é minha lanterna, minhas pernas são minha besta de carga, e os produtos da terra são minha comida e fruto. Eu me recolho à noite sem nada de meu, e acordo de manhã sem nada de meu. E não há ninguém na terra mais rico do que eu. Então essas foram algumas pérolas que nós colhemos aqui nesse livro Jesus Muçulmano, que eu recomendo a todos, é da editora Imago, porque é muito interessante ver esta outra visão de Jesus, mas uma visão profundamente respeitosa, devocional, admiradora de Jesus. Vocês veem que em toda parte Jesus causa um impacto profundo nas consciências. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.